Bem-vindas ao De 8 ao 80. Eu sou Luciana Odoni Correa e hoje eu vou falar sobre essa mudança de olhar de você para você mesmo. Então, enquanto você está com um olhar julgador, de crítica, o quanto você pode reconhecer os seus valores, as suas potências, a sua melhor frequência. E tudo é essa questão de polaridade mesmo. A nossa mente, ela vê tudo de forma dual. Esse é o maior vício da humanidade, né? Porque nós aprendemos tudo como certo e errado, bom e mal, dia e noite, claro e escuro. Então a gente tende a se olhar da mesma forma, né? E muito provavelmente você tenha um olhar sobre os seus pontos negativos muito maior do que você reconhece os seus pontos positivos. E a verdade é que somos além da dualidade, né? Então, para que a gente possa integrar a nossa luz e a nossa sombra, que são exatamente proporcionais, então todos nós temos qualidades e defeitos, e quando nós integramos essas polaridades, nós reconhecemos que somos um com a fonte criadora, que somos unidade e não mais dualidade, que não existe a separação. A ilusão da separação, ela é a fonte de todo o sofrimento da humanidade. A gente só sofre quando estamos com um olhar polarizado sobre nós mesmos ou sobre uma situação. Se a gente está só vendo o negativo de uma experiência, de uma situação, ou de nós mesmos, ou do outro, é isso que vai gerar o sofrimento. Nesse momento é como se nós tivéssemos uma nuvem, né? Um véu que não nos possibilitasse ver a situação como um todo, né? Porque por mais difícil que uma situação ou uma experiência seja, ela sempre traz aprendizado. Então é como se aquela dor fosse o negativo e o aprendizado positivo. Quando eu integro o positivo daquela experiência que eu só estava vendo o negativo, então eu tenho a integridade e aí eu consigo mudar o meu olhar sobre mim mesma, sobre as experiências, sobre o outro também. Então eu quero trazer de um a um aqui a frequência através do olhar dos números. O quanto você se julga, por exemplo, uma pessoa egoísta, individualista, que só pensa em si mesmo, às vezes até mesmo agressiva, ou você está tendo esse olhar para o outro. Você olha para uma pessoa e só consegue ver ali egocentrismo, individualidade, né? Então você está olhando para a frequência negativa do 1. Só que reconheça que você também tem a potência de ser empreendedora, pioneira, líder, porque é o positivo dessa energia. Enquanto você estiver ali no chicote, né, se julgando, se autocriticando, o seu lado negativo e não se apropriando do positivo, você vai ficar numa limitação e num sofrimento. Então perceba que quando você tem esse olhar de só ver o negativo, o que tem de positivo ali? E esse é um ótimo exercício para a gente desenvolver para cada vez que fizermos uma autocrítica, um julgamento ou criticar o outro e julgar o outro, traga 3 qualidades. Que é exatamente o oposto, né? Então, se você está vendo o negativo ali, qual é o positivo daquilo? Qual que é a força oposta? Para que você possa integrar, para que você possa sair dessa dualidade e começar a enxergar cada ser como unidade. E no final somos um, né? Somos um de formas, cada um tem a sua frequência, os seus números, não existe uma pessoa com a mesma frequência da outra, então a combinação de qualidades, virtudes e defeitos de cada ser humano é muito único. E essa diversidade é a grandiosidade desse planeta, né? Imagina se fôssemos todos iguais, todos robozinhos funcionando da mesma forma,
Seria entediante, né? A graça é a gente aprender com a diversidade e aprender com aquilo que nós estamos julgando um desafio, aquela pessoa que te desafia, ela na verdade ela é o seu mestre, ela está te ensinando alguma coisa. Então o que ela está te ensinando? O que você tem para aprender com essa pessoa? Então vamos olhar agora para a frequência do 2. Uma pessoa que pode ser extremamente passiva, dependente, indecisa, insegura. A potência dela é o cuidado, o companheirismo, a doçura, o acolhimento, a atenção, o companheirismo, dar continuidade aos seus projetos. Então, que tal mudar esse olhar do negativo para o positivo e entender que a pessoa é uma só? E a frequência do 3? As pessoas que vibram no negativo do 3, elas são arrogantes, elas gostam de ostentar, elas se colocam numa postura de superioridade, né? E principalmente em relação às coisas materiais, a pessoa gosta de mostrar as suas conquistas materiais. Mas qual que é o lado positivo dessa pessoa? Ela é extremamente comunicativa, criativa, expansiva, alegre, sociável. Então, às vezes, ela demonstra aquele negativo até por insegurança. Mas o lado positivo dela é carismático, é magnético. Então, que tal se associar ao outro pelo seu positivo e não pelo negativo? E a frequência do 4? 4 são aquelas pessoas que, quando estão no negativo, são muito cabeça duras, inflexíveis, só conseguem enxergar o seu ponto de vista, podem ser limitadas financeiramente porque ficam muito apegadas, contam as moedas. E o lado positivo dessa frequência? É aquela pessoa comprometida, leal, que o que ela falar, ela vai cumprir. O projeto que ela colocar a energia, ela vai até o fim. É a pessoa que lida muito bem com a rotina, com metodologia, que materializa as coisas que se compromete. E essa pessoa 4, ela vai construir de acordo com a escolha dela. Então ela pode escolher construir pequenininho, como pode escolher construir, materializar de forma muito grandiosa. Então, como seria olhar para essa potência do 4 e não para a sombra do 4? E o 5? As pessoas do 5, quando estão na frequência negativa, elas são muito ansiosas, elas começam as coisas e não terminam, elas exageram na comida, na bebida, né, nos prazeres, no sexo. Eu brinco que é sexo, drogas e rock and roll, no sentido de extravasar nos prazeres, dos 5 sentidos. Mas essa mesma pessoa, quando ela está no positivo, ela é muito expansiva, ela tem uma mente rápida, ela é muito capaz de fazer muitas coisas muito bem feitas. O 5 tem uma capacidade de movimento, de vendas, de conhecer lugares diferentes, culturas diferentes. Então o 5, ele precisa se preencher de conhecimento, de diversidade, para não ir para a frequência negativa. E o 6? O 6, quando está no negativo, ele é melancólico, ele é manipulador, ele quer todo mundo embaixo da asa dele, né? O 6, no positivo, ele quer agradar, ele é amoroso, ele é acolhedor, ele gosta de servir, ele gosta de receber, é um excelente anfitrião, ele traz beleza para os ambientes, ele gosta do belo, ele tem um senso estético muito bem apurado. Aí quando ele estiver te sufocando, você olha para todas essas qualidades do 6. E o 7? O 7 no negativo é aquela pessoa que se isola, que tem um certo cinismo, um humor ácido, né? Um sarcasmo. E um senso de superioridade também. E no positivo?
No positivo, essa pessoa tem muita profundidade, espiritualidade, conhecimento e gosta, é generosa ao compartilhar esse conhecimento. E o 8. Frequência negativa do 8 é aquela pessoa tirana, que vai mandar você o tempo todo fazer tudo que ela quiser, do jeito que ela quiser. E como que o 8 funciona no positivo? O 8 é extremamente abundante, ele consegue ver a floresta como um todo, ele percebe a potência das pessoas. O 8 ele tem autoridade, tudo que ele fala, você presta atenção, porque você sabe que tem poder naquela palavra. Tudo que o olhar do 8 sobre as pessoas, sobre os negócios, ele tem autoridade. E o 9? Frequência negativa do 9 é uma pessoa que vive no passado, que se acha um mártir, que se doa demais, aí fica cobrando os outros porque ele fez tanto por você. Mas e quando ele está no positivo? O 9 é capaz de servir à humanidade, de olhar para o planeta como um todo. O 9, ele não tem preconceitos, ele consegue colocar as pessoas de todas as classes sociais, de diferentes culturas, no mesmo ambiente e fazer disso uma harmonia, porque o 9, ele é o número da totalidade, do ciclo perfeito, de enxergar o planeta como sua casa, de não ver diferença entre as pessoas. Então, o convite aqui é para que você comece a se perceber e perceber os outros nessa mudança do 8 ao 80, em vez de eu olhar para o defeito, eu olhar para as qualidades e não num olhar de poliana, de que eu só vejo o positivo, não enxergo a maldade. Sim, a maldade existe, ela está presente em todos nós. Agora, que lobo que eu alimento? Né? Então, nós temos 2 lobos internos aí. Então, qual desses animais que eu vou sustentar? Vou sustentar a minha luz ou eu vou sustentar a minha sombra? E lembra que toda vez que você fala mal da outra pessoa, você está potencializando aquela negatividade. Então, crie o hábito de cada vez que você criticar, você também trazer a potência do outro, né? Você reconhecer, olha, tem esse ponto negativo, mas tem tantos positivos. Inclusive, quando você for nas suas relações íntimas, que você precisar colocar uma atitude do outro que te magoa, que você tem dificuldade em lidar, coloque primeiro os positivos, né? Então, assim, fala, eu vejo tantas qualidades em você, pontue quais são as qualidades dessa pessoa, quais são as virtudes da pessoa, o que você gosta nela. Então diga, mas, de preferência não digo mas, porque o mas é como se anulasse todo o outro positivo, né? Mas você pode colocar, quando você tem essa atitude, isso me faz sentir desta forma. Então essa é a comunicação não violenta, onde a gente aprende a dizer como eu me sinto quando você tem essa atitude e o que eu gostaria, que é o pedido. Então, eu gostaria que você fizesse tal coisa. E aqui você dá a oportunidade para o outro de se olhar, porque às vezes ele nem percebe que tem aquele comportamento ou que aquele comportamento te faz mal, ele não tem noção disso. Se a gente não fala, a gente não dá a oportunidade para o outro corrigir, né? E se a relação é importante para você, seria interessante ter essa conversa. E o aprender sempre começa com você, né? Então, quando você tem esse diálogo com você mesma, reconhecendo as suas potências, tá? Eu sei que eu faço isso muito bem feito, eu faço a diferença na vida das pessoas quando eu tenho esse tipo de atitude, e eu vejo que eu também tenho algo que não é tão apreciado, que eu não gosto quando eu tenho esse tipo de atitude, mas então eu acolho isso e como que eu posso fazer diferente? Aqui eu estou trazendo a oportunidade de expansão e crescimento.
em vez de ficar parada na dor do julgamento, né? E lembre que julgamento é a maldade que colocamos no mundo. Cada vez que você se julga e que você julga o outro, essa é a maldade que existe em você. Então, se você tem esse hábito, e é muito comum, às vezes a gente se une para falar mal de alguém, ou a gente começa a criticar uma ação de uma pessoa e acaba fazendo isso de uma forma intensa, que está potencializando aquela negatividade. E se a gente pensar de forma coletiva, quanto nós brasileiros temos o hábito de olhar para os nossos defeitos, os pontos onde nós não somos tão bons e não valorizamos aquilo que nós somos excelentes. E percebe que essa é a grande diferença para os países de primeiro mundo, que são as pessoas que valorizam as suas qualidades, que têm esse ar de orgulho de ser quem são. E esse é um hábito tão comum, mesmo com as pessoas que já estão nesse universo de expansão de consciências. Eu me vi em um curso onde nós trabalhamos as relações mundiais e vemos as crenças ligadas a culturas, às religiões, e como foi forte ali naquelas terapeutas já, pessoas que estão num nível avançado, né, desse universo de autoconhecimento, e falando mal do país, com raiva do povo brasileiro. Então, olha para isso. Se você tem esse hábito de falar mal do seu país, do seu governo, sei que é difícil às vezes defender, mas vamos olhar para a nossa força, para o nosso positivo. Se cada um de nós fizer essa transição e começar a olhar com verdade o que nós nos orgulhamos de ser brasileiros, então, como povo, quais são as qualidades que esse povo tem? Olha para a nossa natureza, para o nosso sol, para a quantidade de luz que existe no nosso país, né? E que isso se reflete na criatividade das pessoas. Eu acho que é o povo mais criativo. A nossa mente, ela tem uma potência de achar soluções com muita rapidez, com muita flexibilidade, né? Então, e como que hoje o Brasil tem o maior índice de pessoas com ansiedade, né? É a nossa doença do século, e o nível no Brasil está se excedendo, né? Está cada vez mais aumentando. Perceba que essa mesma ansiedade, que é a doença do nosso século, traz essa potência do movimento, porque o brasileiro é muito ágil, ele é rápido, ele tem a mente rápida, ele tem a capacidade de flexibilidade, de vender o que quer que seja, de criar produtos, serviços e se mobilizar e fazer a diferença, de sair de um estado de escassez e ir para uma abundância. Então, assim, reconheça essa força que existe dentro de você, que existe no nosso coletivo, que existe no nosso país, a nossa diversidade. Se a gente for pensar aqui, se cada um de nós tivéssemos a oportunidade de fazer um teste de DNA e perceber que nós temos todas as culturas dentro de nós, né, que o planeta está dentro de nós, a gente começa ali na evolução. Então, os negros, os índios, os brancos, os europeus, os americanos, os japoneses, os orientais, a gente tem tudo dentro da gente. Se você ainda está na ilusão que você tem sangue puríssimo, ariano, europeu, vá fazer o seu teste de DNA, porque isso é uma ignorância no sentido do não conhecimento, né? Então, quando você olha ali para o seu mapa do DNA e vê que você tem o mundo todo dentro de você. Então, nós
brasileiros principalmente, nós temos uma diversidade, e essa diversidade traz todos os talentos. Então como que eu acesso toda essa potência que está dentro de mim? Como que eu saio do negativo, que é essa ansiedade, que é a dor de não estar colocando a energia em movimento? Qual que é o movimento que eu posso fazer? Qual o conhecimento que eu posso adquirir para ser mais criativa, mais potente e entregar a minha verdadeira contribuição para o planeta? Aqui é a chave aonde você muda a sua forma de pensar, a sua forma de olhar sobre você mesma, sobre o lugar que você se encontra, sobre a sua família. Então receber a força dos seus ancestrais, de todos os que vieram antes. Pensa que na numerologia, o seu nome, ele é o presente da sua ancestralidade. Você recebeu o sobrenome dessas famílias, né, que provavelmente vieram de outras culturas e chegaram no Brasil e são vitoriosos. Se você está aqui presente, viva, é porque você traz o gene da vitória, né? Eles sobreviveram, eles mudaram de países, às vezes largaram pessoas queridas e construíram uma nova realidade. Então você tem essa mesma potência dentro de você, acessa a força desses ancestrais. Quando você tem conhecimento, o que cada sobrenome te presenteia e acolhe isso dentro de você, né? Eu vejo que às vezes a gente deixa de usar um sobrenome. Eu mesma, durante muito tempo, eu só usava Luciano Odoni, que o Odoni é o italiano, eu achava mais diferente, e o Correa é um sobrenome mais comum, então eu meio que deixava o Correa de lado. E era uma grande bobagem que eu estava fazendo, porque a ancestralidade dos Correias me traz muita comunicação. Inclusive, eu estar aqui hoje foi depois que eu voltei a colocar o meu Correia no nome. Então, a forma como eu uso o meu nome, e eu reverencio a minha ancestralidade, sabendo qual é o presente que eles me deram, isso tem um poder, uma potência. Eu ocupo o meu lugar, o meu espaço, honro todos os que vieram antes e escolho fazer o que é da minha alma, do meu ser fazer, né? E o seu dia de nascimento, ele traz o presente do universo para você. Então todos os seus momentos de vida, de realizações, desafios, o seu grande aprendizado, a vocação, está relacionada com a sua data de nascimento. Então ter esse conhecimento faz com que você tenha mais clareza sobre as suas escolhas, sobre o seu olhar sobre si mesma, né? E se eu tenho esse mesmo conhecimento de quem eu sou, como eu vibro, quais são os meus desafios, quais são os meus aprendizados, o meu momento de vida, e também tenho esse olhar sobre o outro, né, que a gente chama da sinastria, que é a combinação de dois mapas numerológicos. Então eu sei quais são os meus números, a minha potência e os meus desafios, e eu vejo quais são os números da outra pessoa, quais são as potências representadas por esses números, quais são os desafios representados por esses números. Aqui eu tenho, eu mudo o olhar também, eu entendo com mais integridade essas polaridades de qualidades e desafios, e eu posso ver o ser como um todo, como unidade, e não mais só defeito ou só qualidade. Então, para qualquer situação, se eu estou olhando só para um lado de uma situação, né, só para o bom ou só para o mal, eu não estou enxergando o todo. E esse é o objetivo do autoconhecimento, né, de você ter mais clareza e integridade sobre as pessoas, sobre as situações. E esse é um convite para você, tá? A numerologia, ela é uma ciência milenar e foi criada por Pitágoras, matemático, filósofo, que estudou astrologia, geometria, cabala, música, para entender que todo mundo tem essa frequência, como se cada um tocasse uma música, se cada um tem a sua harmonia, a sua melodia. E esse entendimento faz com que você enxergue a vida de uma outra forma, de um ângulo mais expandido, né? E esse é o convite para que você, através
do conhecimento dos seus números, possa ter mais conhecimento sobre você mesmo. E se você se identificar ao fazer o seu mapa numerológico, o mapa das pessoas que você ama, você pode começar a oferecer isso como um trabalho, porque a numerologia é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Então, ela é uma ciência, ela não é oráculo, ela não é crendice, ela não está ligada a qualquer religião, ela não funciona como previsão, né? Então eu não estou prevendo o que vai acontecer, eu estou trazendo as possibilidades que aquele número representa. Então o que está disponível para você que você ainda não considerou? Aí quando você olha o mapa, você traz mais clareza sobre isso. Uma das formas de você sair desse julgamento, entendendo essas qualidades e defeitos, é se fazendo uma pergunta: o que está certo sobre mim que eu não considerei? O que está certo sobre o outro que eu não considerei? O que está certo sobre essa situação que eu ainda não considerei? E aqui você tem essa mudança de chave. Lembre que quando você faz uma pergunta, você não precisa de uma resposta, e sim da mudança de ponto de vista, tá? Então, se você estava olhando só para o errado de uma pessoa, de uma situação, você faz a pergunta: o que está certo sobre isso e eu não considerei? Isso muda o seu ponto de vista, isso muda o seu olhar sobre aquela situação ou pessoa ou sobre si mesmo, né? Então, essa é uma ótima forma de você sair desse lugar do errado sobre você, né? Que isso é o que mais te para. Cada vez que você fica vendo o errado sobre você, o errado sobre o outro, o errado sobre uma situação, isso te para, te bloqueia, né? Te deixa estagnada numa mesma situação. Uma outra, aqui não vai ser pergunta, vai ser uma forma, pensamento, que ela vai te ajudar muito a sair desse lugar da autocrítica e do julgamento. Você vai repetir para você mesma, mentalmente: interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Então, cada vez que você se perceber olhando para o negativo de você mesma, de outra situação ou de uma circunstância, repita várias vezes como um mantra: interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E aqui você começa a ter consciência que o seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, a forma como você se enxerga cria a realidade que você está vivenciando. O seu ponto de vista sobre o outro cria a forma como você vê o outro, né? É interessante que talvez, se você conversar com outra pessoa, ela veja essa mesma pessoa ou a situação completamente diferente, né? Então é sempre um interessante ponto de vista. E pensa assim nesse exercício simples. Eu, por exemplo, estou aqui com uma visão, né? Então o meu olhar está vendo um cenário que vocês não estão vendo. Vocês agora me assistem e veem esse cenário, que eu até vejo pela câmera, mas que ele é o que está atrás de mim. Então a sua visão sobre mim já é diferente sobre a visão que eu estou tendo no olhar que eu tenho nesse momento. Consegue perceber isso? Quando você está conversando com o outro, você está enxergando o outro e o outro está te enxergando. Então vocês têm pontos de vista diferentes, vocês estão vivenciando uma mesma cena, no mesmo momento, mas cada um tem um olhar e uma perspectiva sobre aquela mesma situação. E o repetir: interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, quando eu me percebi com um olhar limitado ou negativo sobre algo, isso é muito expansivo, tá? E você vai começar a educar o seu cérebro a não se aprisionar aos seus pontos de vista, porque tem outros pontos de vista sobre você mesmo e sobre a outra pessoa e também sobre as situações. E se você fosse a sua melhor amiga?
como você se enxergaria? Qual é o ponto de vista que a pessoa que te ama tem sobre você? Você pode ter certeza que é um ponto de vista muito mais expandido do que você mesma tem sobre si. Então, começar a olhar para você mesma como a pessoa mais gentil, mais amorosa, desenvolver esse... E é como uma musculatura. Pensa que o seu cérebro, igual você quer desenvolver bíceps e tríceps, você vai na academia e desenvolve os seus músculos, desenvolver o seu olhar mais gentil, mais amoroso sobre você, sobre o outro e sobre a vida, é um exercitar. E ele é constante, né? O orai e vigiai. A gente precisa, porque a gente está aqui, ó, pensando e com a gente mesmo, e com o olhar que temos sobre nós o tempo todo. Então, se eu vou movimentando isso para trazer aqui mais luz, mais gentileza, mais amorosidade, esse olhar sobre mim muda o meu ponto de vista, e ao mudar o meu ponto de vista, eu crio uma nova realidade. Então, vamos exercitar um interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, cada vez que eu me perceber me limitando, me olhando de forma pequena e reconhecendo o grande que existe em mim, a luz que habita em mim, qual é a potência que está disponível para que eu faça a diferença na minha vida e na vida das pessoas e do planeta. Um grande beijo. Namastê.